Imagine que você faça parte de um grupo de terroristas e consiga assumir o controle de um avião com centenas de passageiros, acreditando que tudo vai acontecer exatamente como planejado. Agora imagine descobrir, no meio do sequestro, que um policial treinado está entre os passageiros e que ele não pretende ficar escondido. Enquanto os criminosos tentam manter todos sob controle, esse homem começa a agir sozinho, enfrentando os sequestradores um por um e transformando um sequestro aparentemente fácil em uma luta desesperada pela sobrevivência. A história começa com Charles Honey, um perigoso terrorista britânico conhecido por organizar atentados, assassinatos e vários outros crimes. Durante anos, ele conseguiu escapar das autoridades usando inteligência, influência e uma incrível habilidade para fugir. Depois de 15 anos sendo procurado, finalmente chega o momento em que a polícia consegue localizá-lo. Quando encontramos Charles pela primeira vez, ele está em uma sala de cirurgia, cercado por médicos. O terrorista está prestes a passar por uma operação para mudar completamente sua aparência. Aquela não é a primeira vez que ele faz isso. O médico explica que o procedimento será doloroso e pergunta se ele deseja anestesia, mas Charles recusa. Ele diz que prefere sentir a dor e quer permanecer consciente durante toda a cirurgia. Do lado de fora do prédio, policiais já cercaram o local depois de receberem informações sobre o paradeiro do terrorista. Eles sabem que Charles é extremamente perigoso e que pode matar vários homens sozinho. Por isso, avança com cuidado até o 13º andar, onde a operação está acontecendo. Mas Charles percebe que alguma coisa está errada. Assim que os policiais entram na sala, ele reage imediatamente, mata o médico-chefe, desvia dos disparos e corre pelo corredor. Os agentes tentam cercá-lo, mas ele chega até uma janela, quebra o vidro e simplesmente pula do 13º andar. A queda parece impossível de sobreviver, mas Charles consegue aterrissar e continua correndo como se nada tivesse acontecido. Os policiais o perseguem pelas ruas, mas dessa vez não permite que ele escape. Depois de uma longa perseguição, Charles Honey finalmente é capturado. A história então muda para outro momento e apresenta John Cutter. Dentro de um avião, uma comissária chamada Martha está treinando os procedimentos de segurança com os passageiros. De repente, um homem suspeito saca uma arma e a faz de refém. Ele ameaça matá-la caso suas exigências não sejam atendidas, mas Martha não entra em pânico. Ela dá um chute na perna do homem, abrindo espaço para que um passageiro próximo consiga tomar a arma. Todos começam a aplaudir e então descobrimos que aquilo era apenas um treinamento para preparar os funcionários para situações de emergência. O homem que participou do exercício é John Cutter, um ex-agente do serviço secreto e soldado condecorado, conhecido por sua capacidade de agir rapidamente em situações perigosas. Depois do treinamento, John encontra seu velho amigo Sly Del Vecchio, gerente-geral da Atlantic International Airlines. Sly tenta convencê-lo a voltar para o serviço e trabalhar novamente para o governo, mas John recusa. Ele não quer mais colocar a própria vida em risco. Sly, porém, faz outra proposta. Ele oferece a John o cargo de chefe da unidade antiterrorismo da companhia aérea. O trabalho seria muito mais tranquilo e exigiria sua presença apenas algumas vezes por mês. John pensa por algum tempo e aceita. Enquanto isso, Charles Honey é levado para sua cela. Seu advogado aparece com uma notícia preocupante. As autoridades pretendem levá-lo para a Califórnia e executá-lo na cadeira elétrica. Segundo o advogado, existe apenas uma maneira de evitar a execução. Charles poderia alegar insanidade, mas Charles não aceita a ideia. Ele afirma que não é louco e, tomado pela raiva, agride o próprio advogado. Na sequência vemos John sozinho, sem camisa, meditando. Ele ainda carrega lembranças dolorosas do passado. Alguns anos antes, John estava em uma loja de conveniência com sua esposa quando um ladrão entrou para roubar o estabelecimento. John tentou impedir o crime, mas o criminoso conseguiu fazer sua esposa de refém. John tentou negociar, mas o ladrão acabou atirando. John reagiu e matou o criminoso. Porém, quando voltou para verificar sua esposa, percebeu que ela também havia sido atingida e estava morta. A tragédia destruiu John emocionalmente. Ele abandonou o trabalho como agente especial e passou meses isolado tentando lidar com o trauma. Agora, no presente, ele tenta reconstruir a própria vida. Seu primeiro trabalho será justamente em um grande avião da Lockheed Airlines, com quase 200 passageiros. John recebe a missão de permanecer no assento 57 e atuar discretamente como responsável pela segurança do voo. Por coincidência, Charles Honey também está naquele avião. O terrorista está sendo escoltado por 2 agentes do FBI que pretendem levá-lo para a Califórnia.
Para os passageiros, tudo parece ser apenas mais um voo comum. Marta está trabalhando como comissária, acompanhada por Sabrina, outra jovem funcionária. Durante o voo, um menino vê Charles e começa a brincar, fingindo atirar nele com uma arma imaginária. Charles entra na brincadeira e finge estar morto, porém, ao se levantar, suas algemas ficam visíveis. Alguns passageiros percebem a situação e ficam assustados. Sabrina tenta tranquilizar todos, dizendo que não existe motivo para preocupação. Enquanto isso, Charles observa cuidadosamente tudo ao redor. Ele não está sozinho. Um funcionário suspeito recebe uma ordem e coloca uma maleta de metal em determinado local do avião. John, incomodado com a conversa de seu companheiro de assento, decide ir ao banheiro para ter alguns minutos de privacidade. Assim que John entra e tranca a porta, o plano começa. Sabrina abre a maleta e pega uma arma. Sem levantar suspeitas, ela se aproxima dos 2 agentes do FBI e atira na cabeça deles. Os passageiros entram em pânico. Nesse momento, Charles consegue se livrar das algemas. 3 de seus homens que estavam disfarçados entre os passageiros também se levantam. Eles estão armados e começam a ameaçar todos para que permaneçam em silêncio. Então fica claro que tudo havia sido planejado por Charles. Quando soube que seria transportado em um avião comercial, ele preparou um grupo de criminosos para sequestrar a aeronave. Ele sabia que aquela seria sua melhor oportunidade de escapar novamente das autoridades. Charles vai até a cabine de comando e mata um dos pilotos. Em seguida, assume o controle da situação e anuncia pelo rádio que o avião foi sequestrado. Ele diz aos passageiros que se todos permanecerem calmos e obedecerem às ordens, ninguém será machucado. John, que ainda está escondido no banheiro, observa tudo sem poder acreditar no que está acontecendo. Ele consegue usar o telefone de bordo para entrar em contato com alguém e explicar a situação. A mensagem chega até Sly, que imediatamente entende a gravidade do problema. John consegue dominar um dos sequestradores, pega sua arma e usa o homem como escudo para confrontar Charles. Charles reage rapidamente e segura Marta. Durante o confronto, ele demonstra que não está disposto a negociar. Para provar que está no controle, atira em um passageiro inocente. Depois dispara contra John, mas acaba acertando acidentalmente um de seus próprios homens. A confusão permite que John e Marta escapem. Os 2 entram no elevador e descem até o compartimento de carga. Lá, encontram o funcionário suspeito que havia participado do plano. John pergunta se ele sabe alguma coisa sobre os sequestradores. O homem finge não saber de nada, mas espera o momento certo e saca uma faca para atacar John. Os 2 entram em uma luta intensa. O homem tenta usar a faca para matar John, mas o ex-agente consegue reagir. Agora, John e Marta precisam pensar em uma maneira de impedir o sequestro. Eles chegam à parte de aviônica da aeronave e John percebe que existe uma possibilidade arriscada: retirar todo o combustível do avião e fazer um pouso de emergência. Marta se opõe imediatamente. Ela sabe que se algo der errado, o avião pode cair. John explica que se continuarem voando normalmente, Charles continuará controlando tudo. A única maneira de criar uma oportunidade de fuga é reduzir o combustível e obrigar os sequestradores a pousar. Marta finalmente concorda. Os 2 trabalham juntos para colocar o plano em prática. Quando o combustível começa a ficar baixo, eles procuram o melhor lugar para pousar. A opção é uma pequena pista de pouso em Lake Lucille, na Louisiana. Enquanto isso, na sede da Atlantic International Airlines, Sly e seus superiores descobrem que o avião sequestrado está se preparando para pousar. Eles imediatamente se mobilizam. Quando o avião começa a se aproximar da pista, John e Marta se preparam para escapar. Mas no último momento, um dos sequestradores aparece atrás deles. John é empurrado para fora do avião, enquanto Marta é capturada novamente. John cai no chão e acaba sendo encontrado por policiais locais. Ele tenta explicar que é o chefe de segurança da aeronave, mas os policiais não acreditam em sua história. Eles o prendem. Enquanto isso, Charles entra em contato com a torre de controle e fala diretamente com o chefe de polícia, o Sr. Biggs. Charles faz suas exigências. Ele quer que o avião seja reabastecido em 10 minutos. Em troca, promete libertar 100 passageiros. O Sr. Biggs se recusa a aceitar o acordo. Charles então prova que está falando sério. Ele manda matar 5 passageiros. A situação deixa Biggs apavorado. Sem outra alternativa, ele autoriza o reabastecimento. Enquanto isso, John é levado para a torre de controle. Biggs acredita que ele seja um dos sequestradores. As dúvidas aumentam quando Charles liga novamente e mente, dizendo que John era um de seus homens, mas havia traído o grupo. Biggs ordena que John seja colocado em uma cela, mas John não pretende ficar preso. Ele reage rapidamente, derrota os policiais que tentam segurá-lo e consegue escapar. O avião já foi reabastecido. Charles cumpre parte de sua promessa e libera 100 passageiros, mas ele aproveita a confusão para fugir junto com 2 de seus homens. Os 3 seguem para uma feira de carnaval próxima.
Na torre de controle, o FBI finalmente chega e conversa com Biggs. O agente responsável fica furioso ao descobrir que John Cutter foi preso. Ele revela que John é, na verdade, o chefe de segurança responsável por tentar impedir o sequestro. Enquanto isso, John continua seguindo Charles. Ele consegue chegar à feira e acompanha os terroristas sem ser percebido. Charles e seus homens caminham pelo local, tentando desaparecer no meio da multidão. John continua atrás deles, mas em determinado momento, seu disfarce é descoberto. Um dos sequestradores tenta atirar nele, mas erra e acaba atingindo uma pessoa inocente. A feira entra em completo caos. As pessoas começam a correr em todas as direções. John persegue um dos criminosos até uma roda gigante. O homem sobe tentando escapar, mas John vai atrás. Os dois entram em uma luta no alto da atração. Durante o confronto, John consegue dominar o criminoso e o joga da roda gigante. O homem cai e morre. Logo depois, John encontra Charles. Os dois entram em uma luta intensa. Charles consegue resistir por algum tempo, mas John finalmente consegue dominá-lo. Policiais e agentes do FBI chegam ao local e prendem Charles. Sly também aparece e parabeniza John por ter enfrentado o terrorista. Mas a situação está longe de terminar. Charles ainda possui homens dentro do avião. Ele ameaça as autoridades dizendo que se não for libertado, seus capangas começarão a matar os passageiros um por um. John tenta negociar, mas Charles não cede. Sem outra escolha, o FBI decide permitir que ele volte para o avião. Porém, eles elaboram um plano. Atiradores de elite são posicionados no topo de um prédio próximo à pista. Quando Charles e os outros sequestradores aparecerem, os agentes deverão eliminá-los. John recebe ordens para abandonar a missão. 2 agentes do FBI escoltam Charles em direção ao avião, mas quando estão prestes a entrar, os atiradores começam a disparar. Algo está errado. O homem suspeito que havia participado do sequestro matou os atiradores originais e tomou seus lugares. Agora, os criminosos estão usando as posições de tiro contra os agentes. Começa um enorme tiroteio. Vários policiais e sequestradores são mortos. O avião começa a se afastar da pista. John percebe que Charles está escapando novamente. Ele não aceita perder aquela oportunidade. John entra no carro do Sr. Biggs e pede que ele persiga o avião. O plano é extremamente perigoso. John pretende alcançar o avião e se agarrar ao trem de pouso, enquanto a aeronave decola. Mesmo sabendo dos riscos, Biggs segue em frente. John consegue alcançar o avião e se prende ao trem de pouso. Depois de alguns instantes, ele encontra uma maneira de entrar na aeronave. Agora John está novamente dentro do avião sequestrado. Ele segue até o compartimento de carga e elimina um dos sequestradores. Depois se aproxima de Sabrina por trás e a derruba. Agora, apenas Charles permanece como o principal inimigo. Antes de enfrentá-lo, John vai até a cabine de comando. Ele consegue entrar em contato com os passageiros e pede que o avião retorne para a pista de pouso de Lake Lucille. Todos precisam voltar para o solo, antes que a situação fique ainda pior. Charles percebe que John voltou e vai atrás dele. Os dois finalmente ficam frente a frente. Começa o confronto final. John é um lutador treinado e possui experiência em situações de combate, mas Charles também é extremamente habilidoso e consegue acompanhar seus movimentos. Os dois trocam golpes enquanto o avião continua voando. A luta fica cada vez mais violenta. Durante o tiroteio, uma bala atinge uma das janelas e provoca uma perda de pressão dentro da aeronave. A situação fica ainda mais perigosa quando uma porta principal é arrancada. Martha está próxima da abertura e acaba ficando pendurada, prestes a ser puxada para fora do avião. John percebe o perigo e age rapidamente. Ele consegue afastar Charles da área e continua lutando enquanto tenta impedir que Martha caia. Os dois chegam perto da saída destruída. Charles ainda tenta reagir, mas John finalmente consegue dominá-lo. Depois de mais alguns golpes, John chuta o terrorista para fora do avião. Charles cai e morre. Finalmente, o sequestro chega ao fim. John corre para ajudar Martha e garantir que os passageiros estejam seguros. Todos comemoram quando percebem que o avião está novamente sob controle. John entra em contato com a torre de controle e informa que Charles Rainey foi derrotado. As autoridades comemoram a notícia. Pouco depois, o avião pousa em segurança na pista de Lake Lucille. Os passageiros são retirados e escoltados para um local seguro. John, porém, está cansado de toda aquela confusão. Em vez de parar para falar com os repórteres que esperam por ele, simplesmente se afasta. Sly fica responsável por conversar com a imprensa e conta orgulhosamente a história, dizendo que estava no comando de tudo. Depois de enfrentar um dos terroristas mais perigosos do mundo, sobreviver ao sequestro de um avião e impedir que centenas de passageiros fossem mortos, John finalmente consegue encerrar aquela missão. E o vídeo vai ficando por aqui. Se você curtiu o resumo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos filmes. E me conta nos comentários o que você achou dessa história. Até o próximo vídeo.